nossa fé? Como está a nossa vida? Como está a nossa caminhada? Eu que me digo católico, né? Que tipo de fé eu tenho? Como está a minha busca de Deus? Como está o meu seguimento de Jesus? Então, a partir de hoje, e se Deus quiser nos permitir, todos os meses, os nossos encontros, nós vamos estar fazendo uma reflexão sobre o nosso credo, ou seja, sobre aquela oração que nós rezamos todo domingo que nós vamos na missa, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então eu gostaria de convidar você a prestar bastante atenção e a refletir junto comigo sobre isso. Porque infelizmente, nós católicos, muitas vezes, nós nos dizemos católicos, nós vamos até a igreja, e no nosso caso muitas vezes fazemos parte até de um movimento, como aliança, etc. Mas isso não significa muitas vezes que nós conhecemos a nossa fé, que nós tenhamos claro de fato o que a gente acredita. Então, a partir de hoje, o que eu pretendo fazer, e nós juntos, né, eu gostaria que você caminhasse comigo nesse sentido. Eu gostaria de refletir junto com vocês sobre várias partes do credo, o credo inteiro, durante todo esse ano. Em todos os encontros a gente vai estar meditando algum pedacinho, alguma parte do credo. Hoje, né, e o que eu vou fazer? Eu vou me basear principalmente no catecismo da igreja. Nós temos aqui o catecismo da Igreja Católica, e eu digo para você, meu irmão, você como católico, seria importante você ter o catecismo da igreja na sua casa, na sua vida. A Bíblia, a palavra de Deus, evidentemente que ela é extremamente importante. Só que para nós podermos entender a Bíblia, e não fazermos uma interpretação muitas vezes errada da Bíblia, nós precisamos seguir a orientação dos nossos pastores. A nossa igreja tem uma tradição de 2000 anos. Nós temos uma história, nós temos toda uma tradição, e nós não podemos jogar isso fora. Então eu pediria que você, se você não tem o catecismo, que você comprasse, que você adquirisse o catecismo da igreja. Porque o que nós vamos fazer aqui? Eu vou explicar cada parte do credo que está no catecismo. Não é o catecismo inteiro. Por quê? Porque o catecismo inteiro são 4 partes, etc. Nós só vamos ficar na primeira parte, que é a explicação da oração do credo. Amém? Então, a primeira coisa que o texto do catecismo nos chama a atenção é a seguinte: quando nós falamos sobre a nossa fé, a primeira coisa que o texto chama a atenção, e a frase que ele usa é: o homem é capaz de Deus. O que significa dizer que o homem é capaz de Deus? Segundo o catecismo, dizer que o homem é capaz de Deus, em primeiro lugar, quer dizer que todo ser humano, homem e mulher, adulto, criança, adolescente, jovem, todo ser humano tem dentro de si um desejo natural de Deus. E aí o catecismo lembra um dos grandes pensadores que existiu na igreja, um dos grandes santos, que foi Santo Agostinho. Por quê? Porque Santo Agostinho tinha uma famosa frase numa obra dele chamada Confissões, onde ele dizia: Senhor, fizeste-nos para ti, e o nosso coração continuará inquieto enquanto não repousar em ti. Ou seja, o ser humano tem uma inquietude natural. Você tem uma inquietude. Então, segundo o catecismo, o que acontece? Você e eu, e todo ser humano que já existiu, ou que existe, ou que venha a existir, todo ser humano, ele tem um desejo de Deus na vida dele, consciente ou inconscientemente. Ou seja, todo ser humano traz dentro de si, no profundo do seu ser, um desejo de Deus. Muitas vezes ele não chama esse desejo de Deus
de Deus. Ele dá outro nome. O desejo que o ser humano tem, por exemplo, de conhecer a verdade. O desejo que o ser humano tem de encontrar o belo, a beleza. Segundo o catecismo da igreja, esse desejo de querer conhecer a verdade, de conhecer o belo, no fundo, é um desejo de Deus que todo ser humano tem. A existência de várias religiões, de várias tradições religiosas, é um sinal do quê? Segundo o catecismo da igreja. Ou seja, já que o ser humano, ele tem um desejo natural de Deus, o que ele faz? Ele vai tentando encontrar Deus na vida dele de diversas maneiras. Então as diversas religiões que existem, as diversas tradições religiosas que foram surgindo no decorrer da história da humanidade, é um exemplo do quê? É um exemplo de que o ser humano, ele é um ser naturalmente religioso, ou seja, faz parte da nossa essência, faz parte da sua natureza, procurar um ser supremo, procurar uma coisa superior e maior do que você. Por isso que nós, muitas vezes, quando olhamos a natureza, olhamos o mundo, contemplamos o universo, ao mesmo tempo que a gente tem a sensação de uma grandeza infinita, e aquilo nos atrai e nos assusta, ao mesmo tempo a gente tem a experiência da nossa pequenez, de como que nós somos pequenos, e portanto, a nossa pequenez e a própria grandeza do universo e tudo que existe, nos leva a questionar quem somos nós, da onde nós viemos, para onde nós vamos. Então, você tem esse desejo de Deus, eu tenho esse desejo de Deus, que às vezes aparece de uma maneira explícita, onde a pessoa reconhece, eu realmente quero Deus, eu preciso de Deus, eu quero encontrar Deus, mas muitas vezes ela não reconhece. O mundo que está aí, as pessoas que estão aí, mesmo aquelas que estão numa vida de pecado, numa vida de devassidão, numa vida de autodestruição, seja por causa da questão da bebida, das drogas, ou da promiscuidade, ou da corrupção, ou das injustiças, ou por causa da fama, da glória, do poder, enfim, pouco importa como uma pessoa esteja subjugada, por qual demônio que manda na vida dela, no fundo, ela continua com o desejo de Deus. Mas qual é o problema? Se o ser humano foi feito por Deus, mas além de ter sido feito por Deus, ele foi feito para Deus, quer dizer que o único que pode saciar o seu coração é aquele que te criou, nenhum outro. Então, por exemplo, portanto, você que é casado, não adianta você querer que o seu marido te ame de maneira infinita e absoluta. Não adianta você exigir do seu namorado, do seu marido, que ele supra todas as suas carências e afetividades, porque o seu marido não tem poder para fazer isso. Não adianta você exigir isso dele. E você, marido, a mesma coisa. Não adianta você exigir da sua esposa o que ela não pode dar. Ou seja, o único que pode te amar de maneira profunda e total e radical é o Senhor. O único que pode saciar o teu coração profundamente é aquele que te pensou e te criou. Você que é filho, a mesma coisa. Não adianta você exigir do seu pai e da sua mãe um amor que só Deus pode te dar. Nós devemos exigir das pessoas aquilo que elas podem nos dar. Mas existe uma necessidade nossa que eu tenho e que você também tem. Existe uma necessidade profunda na nossa alma, de amor, de realização, que só Jesus pode realizar, mais ninguém. Então, se você, mesmo caminhando na igreja, mesmo dizendo que crê em Deus, mesmo fazendo parte da aliança de misericórdia, e fazendo tantas coisas na sua vida, se você ainda sente uma solidão e uma tristeza tão profunda no teu coração, é porque você ainda não teve uma experiência profunda do amor de Deus na tua vida. Você precisa da experiência desse amor. Você precisa se permitir ser amado por Deus. Porque somente Ele pode suprir todas as nossas carências existenciais. Porque Ele é o sentido da nossa vida. As pessoas, elas nos ajudam. As pessoas são usadas por Deus
para que a bênção de Deus chegue até nós e vice-versa. Mas o único que pode realizar profundamente o teu coração e o meu coração é Deus. Por isso que o catecismo, ele vai deixar bem claro que o ser humano tem esse desejo de Deus, e ao mesmo tempo, o ser humano, ele é capaz de encontrar Deus na sua vida. Então você tem duas coisas importantes. Primeiro, se só Deus sacia o meu coração, qualquer outra coisa que você adorar e tentar colocar no lugar de Deus, você está construindo um ídolo para você. E o problema qual é? O problema é que o ídolo, ele não consegue realizar o que Deus realiza. Aí você vai dizer, professor, mas será que eu tenho ídolo na minha vida? Não sei, você que pode responder, não sou eu. A coisa é simples. As minhas filhas aprenderam desde pequena. Se você chegar perto delas e dizer, eu adoro sorvete, a Esther principalmente vai te corrigir. Ela vai falar, você gosta muito. Adorar é só a Deus. Você não adora sorvete. Ou você coloca o sorvete aqui e se ajoelha e faz assim para que bom. Acho que não, né? Aí você vai falar, professor, mas é um modo de falar. Sim, é um modo de falar, mas que é bom mudar. Para que a gente tenha claro que o único que é digno de toda adoração é Deus. Então eu tenho que me permitir, né, ser amado pelo Senhor. Eu tenho que permitir que Deus de fato venha sobre mim. Então, você tem esse desejo? Eu tenho, todo mundo tem. No fundo, por que muitos buscam as drogas? Por que buscam o álcool? Por que muitas vezes tem uma sexualidade totalmente desenfreada e desorientada? Por que muitos são escravos do trabalho? Trabalham às vezes 10, 12, 14 horas por dia. Por que tantos são escravos do dinheiro? Outros da fama, da glória? No fundo, tanto você como eu, nós queremos encontrar o sentido da vida. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Da onde eu vim? Para onde eu vou? O que existe após a morte? O que é a morte? É o encontro com Deus ou é o encontro com nada? Essas perguntas todo mundo alguma vez na vida já fez. Então nós temos esse desejo de Deus. Mas veja, amado, se você tem o desejo de encontrar a Deus, de encontrar essa verdade, essa beleza absoluta, se você encontrou o Senhor, é porque antes Ele te encontrou. Não é você que encontra Deus, é Deus que te encontra primeiro. Ele te olhou, Ele te encontrou, Ele te chamou. Porque Deus é um Deus de amor e que se revela, que se comunica, como o catecismo diz, que vem até nós. Então, dando mais um passo, se você tem esse desejo de Deus, e só Deus pode saciar o seu coração, não tente colocar nenhuma coisa no lugar de Deus, porque qualquer coisa que você colocar no lugar de Deus, se transforma num ídolo, e aí você cai no pior pecado, que é o pecado da idolatria. E o que é a idolatria? A idolatria é quando eu adoro qualquer coisa que não seja Deus. Aí fala, professor, eu não sou idólatra. Ah, não? Então quando você diz assim, por exemplo, se a minha mãe morrer, eu não sei o que vai ser da minha vida. Ah, então a sua mãe virou Deus? Então essa frase está errada. Se a sua mãe morrer, você vai chorar, você vai sentir, você vai sofrer, mas quem é o teu Senhor é Jesus Cristo. Você depende de Deus, você não depende da sua mãe. O nosso Papa agora deu um grande exemplo disso.
Um monte de gente criticando o Papa Bento XVI porque ele renunciou. Mas ele deu um grande modelo e exemplo para nós. E ele foi muito claro. A igreja não precisa de mim. Sou eu que preciso da igreja. A igreja é muito maior do que um indivíduo chamado Joseph Ratzinger. Isso foi belo o que ele fez. Ou seja, ele mostrou para todos nós que Deus e a igreja é uma coisa muito maior do que qualquer ser humano. E que, portanto, ele, Joseph Ratzinger, ele nada mais era do que um seguidor de Cristo e um servo de Deus. E que, portanto, a igreja, ela vai continuar existindo e caminhando, mesmo que ele não seja mais o Papa. Por quê? Porque quem é o Senhor da igreja, quem é a cabeça da igreja é Cristo. E quem é a alma da igreja é o Espírito Santo. Isso, gente, é um exemplo profundo de fé. É um exemplo profundo de fé. Essa é a grande questão. Nós muitas vezes dizemos que temos fé, mas muitas vezes não temos. Essa é a grande questão. Será que eu creio realmente no que está no Salmo 22 lá? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu passe pelo vale da morte, nada temerei, porque o Senhor está comigo. Será que eu realmente creio nisso? É um desafio para todos nós. Porque ser cristão, dizer que eu tenho fé, quando está tudo bem, dizer que eu tenho fé, quando as coisas acontecem tudo do jeito que eu quero, é fácil, é muito cômodo. Eu tenho um emprego bom, eu trabalho onde eu quero, a minha família está tudo em paz, não estou com nenhuma doença grave, né? Tenho as minhas viagens, realizo os meus sonhos, etc. Está todo mundo feliz, está tudo bem. Eu quero ver você dizer: obrigado, Senhor, glória a Ti, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo e te louvo pelo câncer que eu tenho, eu te louvo, Senhor, pela doença da minha mãe, eu te louvo, Jesus, por ter sido mandado embora essa semana, e não sei nem como é que eu vou criar minha família. Essa é a questão. Eu quero ver nós louvarmos a Deus e honrarmos a Deus quando parece que tudo está caindo em cima da nossa cabeça, quando parece que está dando tudo errado, que eu não sei nem de onde vim, nem para onde vou, nem o que vai acontecer. Isso é fé. Isso é confiar na providência de Deus. Isso é se lançar nos braços do Senhor. Então, se Ele é aquele que pode, é o único que pode saciar o teu coração, o que o catecismo da igreja nos lembra? Busca a Deus. Busque a Deus. Adore apenas a Deus. E se Deus colocou esse desejo no nosso coração, nós não fomos apenas criados por Deus, nós fomos criados para Deus. Só Deus pode nos realizar. Se o mundo está tão triste, se as pessoas estão tão feridas e se autodestruindo, é porque elas estão cometendo a mesma ilusão que Adão e Eva cometeram. E qual foi a ilusão de Adão e Eva? A ilusão de Adão e Eva é que eles acharam que eles poderiam ser felizes longe de Deus, que eles não precisavam de Deus. Eu vou ser independente, eu vou ser autônomo, eu não preciso de Deus. Para que Deus? Ou como diriam alguns filósofos no decorrer da história, né? Como diria um filósofo alemão chamado Nietzsche, do século XIX. Nietzsche dizia que a religião é para os fracos, para os derrotados, para os fracassados. A senhora é fraca? Não? Eu sou. Você não é fraco? Eu sou o primeiro miserável da lista. É só você conversar com os padres que já me confessaram. Você vai ver que eu sou o primeiro da lista. Então veja, dizer que Deus é para os fracos, para nós, isso não deve ser uma ofensa. Porque dizer que Deus é para os fracos é viver aquilo que Jesus disse na Bíblia, não é? Eu vim para os doentes, não é isso? O Senhor não disse isso?
Eu vim para os doentes. Aquele que acha que já é santo, tudo bem, ele é soberbo, ele é orgulhoso. No fundo, todos nós somos doentes e miseráveis. No fundo, todos nós necessitamos da misericórdia e do amor de Deus. Só que tem aqueles que reconhecem e tem aqueles que não reconhecem. Então, por que talvez a gente veja tanta dor no mundo? Por que o ser humano vai se autodestruindo e destruindo o outro também? Porque ele vive essa ilusão de que ele não precisa de Deus. Eu não preciso de Deus, eu me basto. Não. O catecismo da igreja vem e diz isso: olha, você foi criado por Deus. E mais do que ter sido criado por Deus, você foi criado para Deus. Ele é o único que pode saciar o teu coração. E o ser humano sabe tanto isso, que é por isso que existem várias religiões e tradições religiosas. Porque o ser humano quer encontrar o divino e o sagrado de qualquer jeito na vida dele. E o catecismo também nos lembra que o ser humano é capaz de encontrar a Deus. Ou seja, Deus te criou de um jeito, e Deus fez a realidade de um jeito aonde Ele se permite ser encontrado. Se a pessoa busca a Deus de maneira sincera, se a pessoa busca conhecer a verdade de maneira sincera, o ser humano tem uma capacidade natural de encontrar a Deus. E o catecismo da igreja nos lembra dizendo que existem dois caminhos, duas vias naturais que o ser humano pode encontrar a Deus. A primeira via, o primeiro caminho, é a contemplação da natureza, do universo. Então a igreja diz: qualquer um que fica olhando o universo, os planetas, a beleza da natureza, a ordem e a harmonia que existe no mundo, quando a gente começa a se questionar sobre a origem do universo, e essa ordem, harmonia e beleza que existe no mundo, não é possível que tudo isso tenha surgido do nada por obra do acaso. É o tipo de teoria que não tem sentido. Por mais que determinados professores na escola e na faculdade querem enfiar na nossa cabeça que tudo surgiu do nada por obra do acaso, né? Teve um espirro inicial lá, bum, e aí daquilo foi surgindo. Ué, mas, meu Deus, é uma questão lógica. Como é que pode do nada surgir alguma coisa? Alguém pode me explicar? O que é o nada? Imagina o nada aí agora, por favor. Vamos lá. Alguém consegue imaginar o nada? Ou alguém consegue me dar um exemplo do nada? Consegue? Nem eu. Eu sofri a vida inteira por causa disso, que eu queria imaginar o nada. Até que eu me conformei que eu não tinha capacidade para isso, pronto, aí acabou. Né? Não tem como, gente. Eu, por exemplo, quando era mais jovenzinho, quando eu imaginava o nada, sabe o que eu fazia? Eu imaginava uma coisa toda escura. Acho que o nada é isso. Mas aí depois eu pensava, falava: Joel, pode ser burro. Essa coisa escura, ela já é alguma coisa. Se ela já é alguma coisa, ela não é um nada, porque o nada é nada. E aí eu ficava com dor de cabeça, entendeu? Aí eu desisti, pronto, acabou. Falei: chega, esse negócio é muito complicado, né? Mas no fundo, o que eu estou querendo dizer para vocês? Que querem enfiar na nossa cabeça que Deus não existe, que o universo surgiu do nada por obra do acaso, como se isso fosse a coisa mais lógica do mundo, como se isso fosse a coisa mais racional. Ao contrário, o que é mais lógico e racional é você dizer que se o universo nunca existiu, quer dizer que ele teve um início, ele teve um começo. Para eu explicar a existência do universo, do ponto de vista lógico, eu tenho que admitir que se ele nunca existiu, e teve um início e teve um princípio, então alguém fez ele existir. Para alguém ter feito o universo existir, surgir, esse alguém, pouco importa como eu chamo, quer chamar de Deus, quer chamar de sabedoria universal, não tem problema, chama como você quiser, Pai da eternidade, sei lá, princípio eterno, não estou discutindo o nome aqui, né? O que eu estou dizendo é, para eu entender a existência do universo e de todos os seres que existem dentro do universo, eu tenho que admitir que existe um ser supremo,
que criou, que fez esse universo. Porque uma coisa que não existia e passou a existir, como é que ela passa do não ser para o ser? Como é que uma coisa que não existia passou a existir? Por ela mesma, ela teria capacidade de fazer isso? Não. Ela não teria capacidade de fazer essa passagem. Eu não existia e passei a existir. Para eu não existir e passar a existir, alguém me chamou à existência. Ora, esse ser supremo, esse princípio absoluto, é o que nós chamamos de Deus. Deus é esse ser supremo. Então aí as pessoas vêm e falam, ter fé é uma coisa irracional. Ter fé é uma coisa ilógica. Mentira! Mentira! A fé não é uma coisa ilógica. A fé não é um ato irracional. Ao contrário. Por que somente o homem pode ter fé? Por que somente o ser humano professa uma fé? Porque apenas ele é um ser racional. Cachorro não tem fé, pedra não tem fé, planta não tem fé. Por mais que você possa ver pedra, planta e cachorro dentro da igreja, mas você não vê ninguém professando a fé ajoelhadinho, adorando a Eucaristia. Aí você vai falar, professor, mas tem ser humano que também não adora. É justamente o ser humano que está virando cachorro, planta e pedra. Entendeu, querido? Então, se você não tem um coração de adorador, fique esperto, porque é um sinal de que você está se corrompendo. Ou seja, você está se desumanizando. Deus não te criou para ser pedra. Deus não te criou para ser uma plantinha para ficar ali no canto. Deus não te criou para ser um cachorro. Deus te fez um ser humano à imagem e semelhança dele, segundo a Bíblia, não é isso? E em uma das coisas que nós somos imagem e semelhança de Deus, é a nossa capacidade de pensar, a nossa razão, a nossa inteligência. E o nosso livre-arbítrio, a nossa capacidade de fazer escolhas, de tomar decisões. Então somente o ser humano pode ter fé porque apenas ele é um ser racional. Então a fé não vai contra a nossa razão. A fé não é irracional. A fé ela pode ser diferente da razão. A fé, ela pode ir além da razão, mas ela não vai contra a razão. Porque senão Deus não teria feito você um ser humano, Ele teria feito você outra coisa. Amém? Então nós temos sim essa capacidade de encontrar a Deus. Contemple o universo, contemple o mundo, e você vai ver se você não encontra o Criador. Aí você vai dizer, professor, mas tem gente que não crê que Deus existe. Por quê? É o que a gente chama do fenômeno do ateísmo. O que é o ateu? O ateu é a pessoa que nega a existência de Deus. Ele diz, Deus não existe, eu não acredito nesse negócio, né? Tem um ateu e tem um agnóstico. O que é o agnóstico? É aquela pessoa que diz nem que Deus existe e nem que Deus não existe. Ele fica em cima do muro. Não sei se é o seu caso, mas se depender de nós, hoje nós vamos empurrar você desse muro, entendeu? Vai descer desse muro, nem seja na pancada, mas enfim, vou jogar umas pedrinhas aí para descer do muro, né? Mas o agnóstico é isso. Ele acha que o ser humano não tem competência para falar sobre esse tipo de assunto. Então o agnóstico entende que não é possível dizer nem que Deus existe e nem que Deus não existe. Ou seja, uma eterna dúvida, né? Ora, amado, por que tem pessoas que duvidam? Por que tem pessoas que rejeitam Deus e não creem em Deus? Por vários motivos. Por causa do contra-testemunho dos cristãos, né? Nem sempre nós damos um exemplo muito bom, né? Acho que vocês já ouviram essa frase, pessoas dizerem assim, eu não vou na igreja e sou melhor do que até quem vai. Por quê? Porque de fato tem pessoas que vão na igreja, mas não permitem que Jesus entre no coração dela e na vida delas. Tem pessoas que vão